Olá, boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Você que está se chegando aí, se achegando, se achegue mais para perto, para que a gente possa aproveitar esse momento de devocionalidade que temos durante a semana, no qual a gente se apropria da palavra de Deus de uma oração. Vejam só que é um salmo, para que nós possamos juntos com o salmista, a partir daquilo que ele orou, também nos dirigirmos a Deus em oração. Esse salmo, que é o salmo que a gente vai meditar hoje, o salmo de número 40, ele está, no meu entender, entre os 10 salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele é um salmo que, por vezes, a gente recita no momento de oração, quando a gente está tanto em congregação quanto individualmente, se dirigindo a Deus. É um salmo que tem aplicações que fazem com que nós possamos compreender, entender de maneira muito ilustrativa a salvação que Deus nos operou através de Jesus Cristo. Então eu quero pedir ao irmão, à irmã, que possa se concentrar ao máximo, possa tomar a sua Bíblia, para que juntos realizemos essa leitura. Eu gostaria apenas de, antes de fazer essa leitura, dedicar um momento aqui, muito pequeno, para que as nossas intenções e orações possam se voltar ao que está acontecendo lá em Israel. Vimos nesses últimos dias como o terrorismo, que foi ali encabeçado pelo Hamas, que é um grupo terrorista sunita, que fica ali infiltrado na faixa de Gaza e que teve apoio do Irã, como eles conseguiram, de maneira orquestrada, num dia de Shabat, entrar ali nas fronteiras da faixa de Gaza, no território de Israel, cometendo atrocidades, cometendo crimes hediondos, ceifando a vida de pessoas inocentes, civis, até de crianças de colo, meus irmãos, e de idosos. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, que Deus estenda a sua mão sobre Israel, porque a gente tem visto que essa escalada de antissemitismo tem crescido em nossos dias. Infelizmente, existem várias formas de isso aparecer, E uma das formas que tem aparecido, infelizmente, também no meio reformado, é um tipo de antissemitismo velado, no qual as pessoas dizem que toleram, a Israel, mas se comportam de forma bem diferente disso. E quando tem esse momento assim em que há uma clara violação de direitos, as pessoas sequer se posicionam. Então a gente precisa ter o bom senso das coisas e saber que cada coisa tem o seu lugar e reconhecer que, embora nem todos os reformados concordem com a perspectiva de que existem sim promessas ainda a se cumprir na nação de Israel, porque alguns reformados espiritualizam textos de Romanos que são difíceis de se espiritualizar de maneira isolada, mas eles fazem isso, colocando Israel como se fosse apenas a igreja do Novo Testamento, como se fosse uma substituição. Embora saibamos que a multidão dos eleitos é composta pela nação de Israel, por aqueles que foram chamados dentre os judeus e por aqueles que foram chamados dentre os não-judeus, a gente não pode ignorar que a nação de Israel tem promessas específicas que Deus fez a eles, e o Deus que fez essas promessas é um Deus que ele não vai deixar de cumprir essas promessas, porque ele é fiel. Então, é isso que eu tenho a dizer. Não vou entrar no mérito aqui das perspectivas escatológicas, respeito a todos, mas entendo que a gente também precisa ter um senso
de responsabilidade e honestidade com a interpretação do texto bíblico, para que a gente não seja muito reformado na interpretação histórica e literal, gramatical de alguns textos e depois ser muito alegóricos na interpretação de outros textos da Bíblia. Enfim, vamos ao Salmo 40, tendo feito essas considerações iniciais. Oremos por Israel, isso é o mais importante. Oremos para que haja paz naquela região, oremos para que Deus demonstre mais uma vez a sua misericórdia sobre a vida daquelas pessoas. E o que é que a gente tem no Salmo? Desse Salmo 40, a gente tem um título. Esses títulos, eles costumam aparecer em versões, porque eles não estão no texto original, mas quando há uma tradução, o autor, por algum motivo, quer trazer ali ao contexto uma ideia, um tema, e aí esse título é posto. E o título que temos aí nesse Salmo é Oração por Livramento. Olha que coincidência, né? Oração para livramento, melhor dizendo. Na versão Almeida Revista Atualizada, que é a que a gente tem utilizado mais comumente em nossa igreja local. O Salmo, meus irmãos, acompanhem comigo a leitura. Ele inicia dizendo o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu.
Irmãos, esse salmo é um salmo que me toca bastante, pessoalmente, porque foi um salmo que as palavras dele fizeram muito sentido no momento da minha conversão. Elas expressaram muito a fundo aquilo que se passava dentro do meu coração a respeito da obra que Deus operara em minha vida. Esse é um salmo que ele tem características aí, tanto de salmos de ação de graça, como salmo de sabedoria, salmo de lamentação. Ele tem características de confissão, ele tem características também messiânicas. É um salmo que o título fala que ele trata de livramento, é fato, mas ele trata de muito mais coisas também. Como é que esse salmo está dividido aí? Observe aí em sua Bíblia. No primeiro momento, a gente tem aí do verso 1 ao verso 4, o salmista fazendo uma introdução. E nessa introdução, no primeiro verso, é como se fosse uma síntese de todo o salmo. Ele traz aí de que ele confiou em Deus e Deus o livrou. É talvez essa a tônica do salmo, né? O livramento de Deus. E nesses versos, assim, do 1 ao 3, ele faz essa reflexão sobre o livramento. Do verso 4, ele pronuncia uma bênção sobre aqueles que confiam no Senhor, né? Ele faz isso, ele traz aí como uma bênção sendo impetrada àqueles que confiam, àqueles que esperam confiantemente em Deus. A partir do verso 5 desse salmo até o verso 17, a gente vai ter tanto aquele apelo para um novo cântico, né? Quanto a gente vai ter um lamento. Observe que o novo cântico se trata aí também de uma oração de ação de graças, que está descrita do verso 5 desse salmo até o verso 10. E aí nessa oração a gente tem no verso 5 uma declaração das maravilhas de Deus, do verso 6 até o verso 10 uma gratidão que ela não é expressada na forma de sacrifícios rituais, mas ela é expressada pela observância da obediência à lei de Deus, naquilo que concerne o salmista tem internalizado em seu coração a lei de Deus, porque ele sabia que o que de fato operava no coração dele, essa libertação, era a própria palavra de Deus. E aí o que é que ele traz aí? A partir do verso 11, aquilo que a gente chama do lamento individual. E nesse lamento, ele vai ter, no verso 11, uma oração, rogando a Deus por sua misericórdia. No verso 12, ele faz uma confissão de pecado. E no verso 13 a 17, ele ora por libertação, fazendo aí uma conexão com aquilo que iniciou o salmo, né? Então a gente tem aí uma liturgia completa de culto. É muito interessante isso, né? O que eu percebo nesse salmo, de início, é que o salmista enfatiza que o relacionamento que ele tem com Deus é um relacionamento que só existe por meio da aliança que há entre Deus e o seu povo. É por isso que ele se dirige usando a palavra Senhor, que está em caixa alta, que é aquele famoso tetragrama, né, o nome de Deus, o nome revelado de Deus como Deus da aliança, com o qual Deus se revelou a Moisés. E quando a gente vê isso daí, a gente vai ver que não é só no primeiro texto que ele traz essa palavra, o nome de Deus grafado dessa forma. Isso acontece, veja só, no verso 1, isso vai acontecer no verso 3, isso vai acontecer no verso 4, isso vai acontecer no verso 5, isso vai acontecer no verso 9 e isso vai acontecer no verso 11 e 13. Ou seja, meus irmãos, a gente tem muitos momentos num salmo de 17 versos em que o salmista tem, por definição,
a sua relação com Deus como uma relação pactual, porque a forma como ele se dirige a Deus demonstra isso, tá certo? O que é que eu quero trazer já de início, assim? A gente se dirige a Deus não porque nós fomos, por nós mesmos, despertados pelo interesse de termos um relacionamento com Deus, mas porque Deus, em sua aliança, nos buscou, nos resgatou. Então, se existe um relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, entre nós e Deus, é porque Deus veio ao nosso encontro, é porque Deus se revelou a nós. Entenderam? Então, isso é o que pontua o nosso relacionamento. A oração, meus irmãos, só existe porque existe esse relacionamento. Não existiria a oração se não estivéssemos dentro de um relacionamento pactual com Deus. É por isso que a oração, ela tem um princípio, pelo menos é assim que nós cristãos entendemos, que é o da mediação de Cristo para que ela possa existir, para que ela possa acontecer, que é também a mediação do Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, de maneira agônica. Por quê? Porque somos pecadores. E Deus, ele não se relaciona com o pecado. Para que Deus pudesse se relacionar conosco, Cristo Jesus teve que morrer na cruz se fazendo pecado, se fazendo maldição por nós, para que nós pudéssemos ser justificados através desse ato sacrificial de Cristo na cruz. E uma vez que fomos justificados por meio de Cristo Jesus, Deus, ele se relaciona conosco, mas não se relaciona conosco de maneira imediata. A palavra imediata quer dizer sem mediação. Deus se relaciona conosco por meio da mediação que existe em Jesus Cristo. Então, desde já, eu quero trazer isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos, sim, livre acesso a Deus. Nós podemos, sim, desenvolver um relacionamento com Ele por meio da oração. E, ao fazermos isso, não fazemos isso porque temos mérito algum, mas porque Jesus Cristo abriu esse caminho. Porque, ao se colocar no nosso lugar, de agora em diante, do momento em que Ele fez isso por nós, Deus está se relacionando conosco através dele. Então, quando Deus olha para você, meu irmão, quando Deus olha para você, minha irmã, que foi resgatado através do sangue de Jesus Cristo, Deus está se relacionando com o próprio corpo de Jesus Cristo. É por isso que a igreja é chamada também do corpo místico de Cristo. Então, dessa forma, Deus não se relaciona conosco diretamente. Ele se relaciona conosco porque Jesus Cristo propiciou a nós essa relação. Ficou claro, né? Vamos lá. O primeiro verso que a gente tem aí, né, é o verso que eu entendo que é como se fosse quase que uma síntese de todo o Salmo, um resumão. Que o salmista diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa expressão, essa palavra esperar, aqui no hebraico, ela está naquilo que a gente chama de infinitivo absoluto. Ela é uma palavra que ela traz uma noção de muita intensidade, tá? Quando se diz que esperou confiantemente, está dizendo que essa expectativa não é uma mera espera passiva, na qual você fica ali sem reação. Não, é uma espera ativa. É a espera de alguém que já tem um relacionamento com Deus, sabe? É a espera de alguém que já desfruta desse relacionamento e se volta a Deus em oração. E ao se voltar a Deus em oração, esse alguém sabe que Deus se inclina para lhe ouvir. Que coisa linda, né? Irmãos, a gente não tem noção, muitas vezes, do que isso significa. A gente, às vezes, torna a oração quase que uma tradição, né? Meio que um ritual vazio. E isso é a mais boba das atitudes, porque
a oração, meus irmãos, ela traz uma noção clara para nós de que Deus está atentando para as nossas palavras. Deus está a nos ouvir. Deus está disposto a nos responder por meio dessa expectativa confiante que temos nele. Então, se temos em Deus esse relacionamento com o qual já me referi, que é um relacionamento pactual por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos dirigir a Ele com confiança, com a expectativa de que Ele se inclinará para nos ouvir e que Ele nos ouvirá de fato. Não há dúvida nisso. Saiba disso. Todas as vezes que você se dirige a Deus por meio da mediação de Jesus Cristo, Deus está te ouvindo. Deus, Ele nos ouve. Isso é extraordinário. Porque se nós pudéssemos, meus irmãos, pensar em termos humanos, vejam só, se existe alguém que você considera muitíssimo importante e você, por acaso, meu irmão, minha irmã, quisesse ter uma audiência com essa pessoa, é muito provável que isso não seria feito do dia para a noite. Você sequer talvez entraria em contato diretamente com essa pessoa. Talvez você ia precisar que alguém, um secretário ou um assessor, fizesse essa ponte entre você e essa pessoa, marcando uma data para essa audiência. Mas, por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, não precisamos de marcar datas, de esperar que essa data seja marcada, melhor dizendo. Nós podemos fazer isso já, nós podemos fazer isso agora. O salmista estava vivendo uma intensidade aqui, algo intenso. Como eu já falei, era uma espera confiante em Deus por livramento. E ele esperava com intensidade, ele buscava a Deus com intensidade em seu coração. É assim que devemos também, meus irmãos, nos relacionar com Deus, de maneira inteira, buscando a Deus de maneira confiante, sabendo que Ele nos ouve. O verso 2, ele vai detalhando o que aconteceu com ele, né? Porque ele estava clamando a Deus por socorro, porque ele estava vivendo uma situação que era uma situação de perigo. E ele detalha essa situação nos seguintes termos, vejam só, é muito ilustrativa essa situação que ele traz. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. O que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, tirou-me de uma situação que aos meus olhos, o salmista está dizendo, era impossível de eu me livrar dela. Era impossível de eu me salvar sozinho. Mas Deus, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro e me arrancou dali. Deus me livrou. Deus me salvou. E olha o que ele diz assim, não somente isso, ele não apenas me tirou desse lugar, que era um lugar onde eu, com certeza, morreria, sofreria a morte, mas ele firmou os meus pés numa rocha, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que é a noção? Qual é a noção aqui? Vamos pensar assim, um tremedal de lama. Eu não sei se você já viu naqueles desenhos animados, né, que tinham aqueles pântanos com areia movediça, né? A pessoa pisava ali e começava a afundar e a pessoa não tinha forças para sair daí se alguém não estendesse alguma coisa para poder tirá-la dali. Esse é o lugar em que o risco de morte é iminente e que você não tem forças suficientes para se salvar sozinho. Tá? Mas Deus não apenas tirou você desse lugar, mas Deus colocou você sobre uma rocha, um lugar firme, um lugar com o qual os seus passos podem ser firmados. É uma rocha que se move, né? Firmou os meus
passos. Olha, meus irmãos, não tem como a gente ler esse salmo. É como eu falei para vocês, né? Esse salmo é um salmo que toca muito a minha vida no momento da minha conversão. Porque Deus fez isso na minha vida. Eu tenho certeza que fez na sua também. Você estava ali sendo tragado pelas consequências nefastas do pecado. Estava sendo totalmente envolvido. Não havia nenhuma forma com a qual eu ou você poderíamos nos livrar dessas consequências. Mas o próprio Deus veio em nosso socorro. Aleluia! O próprio Deus se dirigiu até nós. O próprio Deus, com a sua mão forte, nos tirou desse lodaçal, dessa areia movediça. E Ele nos pôs os pés firmados na rocha que é Jesus Cristo. A nossa vida agora tem pavimento sólido para se manter firme na presença de Deus, porque Deus nos colocou alicerçados, firmados em algo que é inabalável, em alguém que não muda, que não pode de alguma forma se corromper, de forma alguma se corromper. Alguém que tem poder suficiente para fazer com que os nossos passos sejam firmados, para que a gente fique de pé. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, meus irmãos, fomos salvos, tivemos a nossa vida restaurada, saímos de uma condição de morte iminente para uma condição de estabilidade na presença de Deus. E aí ele continua dizendo: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, qual é a atitude mais comum de uma pessoa que recebe um livramento, uma salvação de uma outra pessoa? Ela se voltar para essa outra pessoa que lhe salvou com toda a gratidão. Com toda a gratidão no coração. Ela se voltar para essa pessoa com um coração aberto. Contente, satisfeita por tudo aquilo que aquela pessoa fez por ela. Feliz, né? Depois a gente vai entrar nesse lugar. Mas o que ele ressalta aqui, o salmista, é que esse novo cântico é um cântico de ação de graças. Irmãos, Deus, ao nos conceder salvação por meio de Jesus Cristo, Ele trouxe a nós um livramento tamanho que não existe outra coisa que nós possamos fazer para poder deixar claro a nossa satisfação com aquilo que Ele nos fez, do que sermos gratos a Ele por todas as coisas que Ele nos fez. Porque jamais, meus irmãos, seríamos capazes de compensar tudo que Ele fez por nós. Jamais. Aquilo que Ele fez por nós, meus irmãos, saldou a dívida impagável do nosso pecado. Aquilo que Ele fez por nós fez com que o filho dele sofresse as angústias infernais, que éramos nós que deveríamos sofrer. Aquilo que Ele fez por nós nos trouxe uma nova vida. É por isso que não é mais um cântico antigo, é um cântico novo. É um cântico de um coração regenerado. É um cântico repleto de gratidão. É esse cântico que deve ocupar o nosso coração, meus irmãos. Esse hino de louvor a Deus. E aí ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É como ele dissesse o seguinte: diante desse testemunho, diante daquilo que Deus fez em minha vida, muitos passariam também
a crer. Irmãos, testemunhar a respeito das grandezas de Deus, testemunhar a respeito da salvação que Deus operou em nossa vida, é algo que a gente não deve nunca deixar de fazer. A gente deve falar, a gente deve abrir a boca e dizer aquilo que Deus fez por nós. As pessoas que estão ao nosso redor, que são mais próximas, mais íntimas, elas percebem isso, elas sabem disso. De alguma forma, elas podem até negar, mas no íntimo delas, elas sabem que Deus operou por nós algo de extraordinário. É aquela coisa, quem te viu e quem te vê, né? E isso faz com que as pessoas venham a temer a Deus. Isso leva também pessoas, através do Evangelho, a se aproximarem de Jesus Cristo. A gente precisa também testemunhar a respeito da salvação que obtivemos através da graça do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer aqui no verso 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, bem-aventurado o homem que não confia em si mesmo. É basicamente isso. Bem-aventurado o homem cuja confiança não está nele próprio. Bem-aventurado o homem que não acha que ele que é o Todo-Poderoso, sabe? Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança em Deus. Porque quem se acha arrogante, quem se acha Deus dele próprio, na verdade ele está se auto-enganando, ele está se afeiçoando à mentira. Então, meus irmãos, bem-aventurado é aquele que tem a sua fé posta na pessoa certa. E a pessoa certa é Deus. Eu já falei aqui que essa palavra bem-aventurado é uma palavra que ela diz muito mais do que felicidade. A gente tem algumas versões que são paráfrases da Bíblia, que elas usam felizes ao invés de bem-aventurados. Mas a palavra feliz, ela é muito pequena para caber o significado de bem-aventurado. É como se fossem assim, muitíssimo abençoados por Deus. São estes, né, que confiam no Senhor. São estes que confiam no Senhor. São estes que não pendem para os arrogantes, né? São esses que não são afeiçoados à mentira. Que Deus nos mantenha assim, meus irmãos, de maneira que a nossa confiança ela possa ser posta única e exclusivamente em Deus. Que não venhamos a confiar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias habilidades, mas que venhamos a confiar no Senhor. O verso 5 diz assim, são muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. O que ele está dizendo assim aqui? Ele está dizendo, Senhor, confiar em Ti é algo que é tão maior do que qualquer outra coisa, que eu, quando eu paro para refletir sobre isso, para observar as maravilhas daquilo que Tu tens feito, do que tens operado, quando eu passo para observar, para meditar, para refletir nos Teus desígnios, na Tua vontade para com a nossa vida, eu não consigo sequer imaginar alguém que possa ser comparado a Ti. Não dá, não existe. E há tantas dessas obras que Tu nos fazes, tantos livramentos, né? Tantas salvações, no sentido de que Deus nos salva da ira vindoura, Deus nos salva das consequências do pecado, Deus nos salva por meio de Jesus Cristo de uma tragédia, muitas vezes na família. Deus nos salva de tantas coisas por meio de Jesus Cristo, pelas obras, pelos seus desígnios que Ele tem nos feito, que nós não temos condições de mensurar, até porque a gente consegue, meus irmãos, perceber em parte esses livramentos que Deus nos dá. Essa salvação maior em Cristo Jesus,
ela é bem fundada assim em nossa mente, em nosso coração. A gente sabe dela, a gente glorifica a Deus por isso. Mas Deus é um Deus também que nos livra em outras situações, em outros contextos. Há livramentos que sequer nós imaginamos que Deus tem nos feito. Então são muitos esses livramentos, são muitas as obras das mãos do Senhor em nosso favor, e a gente não teria condições de enumerá-las, sabe, de fazer uma listinha delas, porque são muito mais do que a gente possa contar, muito mais do que aquilo que a gente possa falar. E aí entra algo intrigante aqui no Salmo. Aí no verso 6 ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O que ele está dizendo? Olha, a gente precisa entender o contexto aqui. A gente está aqui com o salmista ainda vivenciando os rituais da lei, a lei cerimonial do Antigo Testamento. E na lei cerimonial existia todo aquele processo de animais serem imolados em favor do pecado do povo. E eram ali como que no ritual substitutos do povo, recebendo sobre a vida deles o pecado do povo. Tudo isso simbolizando algo que era muito mais perfeito, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É como se o salmista já estivesse antevendo que esses sacrifícios ali eram sacrifícios transitórios. Eles não seriam para sempre. É como se ele já estivesse podendo perceber que existia algo muito mais profundo do que aqueles sacrifícios no que diz respeito da expiação pelo pecado, e que não eram eles por si mesmos, mas era algo muito maior que acontecia e que era revelado de maneira ainda obscura por aqueles sacrifícios, que de fato serviria para expiar o pecado dele, expiar o pecado do povo. Aí ele diz assim no verso 7, veja só: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Meus irmãos, para quem não consegue vislumbrar a eleição, eu falo que esses textos aqui acabam sendo pedras de tropeço, né, na vida dessas pessoas. Porque a eleição é uma doutrina bíblica, meus irmãos. É Deus quem escolhe mesmo. Nós não sabemos, é por isso que a gente deve pregar a todos. Inclusive, Deus elegeu o meio pelo qual ele elege os eleitos. E o meio pelo qual Deus elege os eleitos é através da pregação do Evangelho. E não somos nós quem definimos quem é eleito e quem não é, é o próprio Deus. O que nos cabe como filhos de Deus é pregar a palavra de Deus a estes. A todos, melhor dizendo, indistintamente. E estes que são eleitos, eles vão ter ali da parte de Deus um chamado especial dentro do coração. E esse chamado dentro do coração é irresistível na vida dos eleitos. Deus chama, e chama no momento apropriado, na hora certa, quando ele bem quiser, segundo o beneplácito da sua vontade. É assim que Deus opera nos corações das pessoas por meio do Evangelho. E aí ele diz que eu estou no rolo do livro, e esse rolo do livro está escrito ao meu respeito. E aí ele vai dizer, agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, está aí no verso 8, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Observe que aqui é um contraponto à questão dos sacrifícios, porque os sacrifícios, eles poderiam ser, meus irmãos, meros rituais vazios, se dentro do coração do povo, dentro do coração individualmente de cada um daqueles do povo de Deus, a lei do Senhor não estivesse ali guardada, sendo observada, esses rituais não passariam de rituais vazios. Não passariam de rituais vazios. Então, para o salmista isso está claro. Era muito mais importante ele guardar a palavra de Deus no coração,
como ele mesmo vai dizer, né? Guardei, Senhor, tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Do que ele simplesmente está oferecendo sacrifícios de tolo. Sacrifícios e rituais que não correspondiam àquilo que era a vontade de Deus. Eles estavam sendo feitos ali, aparentemente, dentro das regras, mas no coração ele já tinha uma outra, vamos colocar assim, ideia, uma outra forma de se abordar esses rituais. Mais ou menos assim. Na aparência estava tudo bonitinho, mas dentro do coração estava tudo errado. Jesus Cristo, em alguns momentos, né, ele fala sobre os fariseus hipócritas do seu tempo, né, que eles eram como sepulcros caiados. Por fora estava tudo pintadinho, ornado, né, mas por dentro estava tudo estragado, estava tudo fedendo. O ritual, se ele for vazio, meus irmãos, de nada vale diante de Deus. Se a lei do Senhor não estiver inscrita em nosso coração, de nada vale. E quem é que escreve a lei do Senhor em nossos corações? É o próprio Espírito Santo de Deus. As profecias que tratavam a respeito da nova aliança, de que Deus derramaria o seu Espírito, arrancaria de nós o coração de pedra, poria um coração de carne. Essas profecias, elas deixam isso claro, de que a lei de Deus é escrita pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Vamos adiante. E aí ele diz aqui no verso 9: proclamei as boas novas de tua justiça, da justiça, na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. A gente viu no salmo passado que ele tentou ficar em silêncio e não conseguiu, não é? E aqui ele fala que ele proclamou as boas novas da justiça na grande congregação. Ele não fechou os lábios, mas ele falou sim. Boa nova é da boa notícia. A boa notícia nos lembra do Evangelho. Nós, meus irmãos, não podemos nos calar. Eu já disse isso na congregação, eu vou repetir aqui. Existe uma frase que ela muitas vezes ela serve de subterfúgio para esconder a nossa falta de fervor na missão que Deus nos confiou de pregar o Evangelho. E sabe qual é a frase? É uma frase que é atribuída erroneamente, né, a Francisco de Assis, que é: pregue, se preciso for, use palavras. Mas isso não está na Bíblia em canto nenhum. O que está na Bíblia é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir através da palavra de Jesus Cristo. O próprio Paulo, citando o profeta, ele disse: e como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, a gente tem um compromisso de pregar a palavra de Deus. Nós somos comissionados a isso como povo de Deus. E não podemos, de forma alguma, negligenciar essa ordenança. Negligenciar essa convocação que Deus nos fez de sermos porta-vozes do Evangelho, da Boa Nova de salvação. E o Davi, ele fala que fez isso, e ele fez isso na congregação. Ele não cerrou os lábios. Ele conclui aqui dizendo assim: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Isso é um paralelismo que é chamado de paralelismo progressivo. Ele está explicando aquilo que ele explicou no versículo anterior, só que dando mais detalhes a respeito do que ele quer dizer. Não, o que é que ele pregou? Ele pregou a fidelidade e a salvação de Deus, não ocultando a justiça de Deus. Ele pregou a fidelidade e a salvação de Deus, não ocultando a justiça de Deus. O que é que quer dizer, meus irmãos? Que ao falarmos do Evangelho, a gente não pode esquecer da justiça de Deus. Que no Evangelho a justiça de Deus também está presente. Sendo que a justiça de Deus, ela foi devidamente operada em seu Filho, em Cristo Jesus. Deus operou em Cristo Jesus a sua justiça. Porque Cristo Jesus assumiu o meu e o seu pecado, como eu já disse.
E o que é a justiça de Deus, Deus não haveria de negligenciar aquilo que ele havia já determinado em sua justiça, de que o salário do pecado era a morte. É por isso que na cruz, tanto a justiça de Deus como o amor de Deus estão presentes. Porque está ali um ato de amor em que Deus entrega o seu filho, o seu único filho, em favor dos eleitos. E ali está um ato de justiça, porque Deus aplica sobre o seu próprio filho, que não tinha pecado algum, a justiça sobre o pecado, infligindo nele o sofrimento pelo pecado que era nosso. E é por meio disso, é por conta dessa substituição que Jesus Cristo faz que nós somos justificados. Entenderam? Então, o Evangelho é a proclamação da fidelidade de Deus. Deus é fiel com as suas promessas. É a proclamação da salvação de Deus, mas é também a proclamação da justiça de Deus. E ele diz que não escondeu isso da congregação. A tua graça e a tua verdade. Não é só uma coisa, meus irmãos. É graça e verdade. Às vezes, assim, pode acontecer da pessoa só pregar a graça de Deus, mas esquecer de falar a verdade. A pregação de Jesus Cristo, a pregação de João Batista, a pregação dos discípulos era o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observe que tem uma chamada ao arrependimento também. Não vamos nos esquecer disso, tá, meus irmãos? A lei moral de Deus, como diz a nossa confissão de fé, ela não caducou, ela permanece até hoje. E a lei moral de Deus acusa o nosso pecado. E ao acusar o nosso pecado, nós precisamos nos voltar a Deus arrependidos. E ao nos voltar a Deus arrependidos, nós encontramos em Cristo Jesus a salvação pelos nossos pecados. O Evangelho ele percorre esse caminho. Não é só graça, é graça e verdade. E aí ele vai dizer, veja só, como ele enfatiza isso no verso 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. João, no seu Evangelho, quando vai tratar a respeito de Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, verso 14, o que é que ele diz? Falando de Jesus: e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. E aí ele continua dizendo aqui, no verso 12: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que o cabelo da minha cabeça, e o meu coração me desfalece. O que é que ele está dizendo? O pecado, ele vem sobre a minha vida e ele me adoece. E o pecado, ele me enfraquece. E o pecado, ele vai me mortificando. É isso que ele está dizendo. É como se o pecado estivesse cercando a ele como um inimigo. E é de tal forma que isso acontece que isso perturba a percepção dele. Ele diz assim: isso me impede a vista. É por isso que ele clama por livramento, meus irmãos. Essa confissão aqui é uma confissão interessante no Salmo, porque faz com que a gente possa entender que o pecado afeta não só a nossa vida no sentido íntimo, mas afeta também a nossa percepção das coisas. E qual é o clamor depois dessa confissão? Veja aí, está aí no verso 13. Preza-te, Senhor, em livrar-me. Vem, Senhor, e salva-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Irmãos, essa é uma oração super eficaz. É a oração que a gente reconhece os nossos pecados, reconhece as consequências dos nossos pecados e a gente roga a Deus que venha em socorro das nossas vidas. Porque se formos depender de nós mesmos para nos livrarmos daquilo que o pecado opera em nosso coração, estamos tristemente fadados à pior das desgraças.
Se não fosse o Senhor, meus irmãos, Israel que o diga, né? Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor ter vindo ao nosso encontro, irmão, se não fosse o Senhor ter nos livrado, se não fosse o Senhor a ter vindo com urgência, segurar a nossa mão, nos livrando desse lodaçal que nós falamos, estaríamos todos, meus irmãos, perdidos, sem enxergar sequer a verdade a um palmo à nossa frente. Mas pela misericórdia do Senhor, nós somos libertados, salvos. E aí ele diz no verso 14, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Diz no verso 15, sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Agora ele traz o seguinte, ele fala daqueles que são comumente chamados de adversários do salmista, daqueles que desejam ver o mal de Davi, e ele diz, quase que numa imprecação, que esses que sejam envergonhados, esses que demandam a vida dele, que buscam matar-lhe, esses sejam envergonhados, esses que querem o mal do salmista sejam envergonhados, esses se cubram de vergonha, de ignomínia, esses que se comprazem no mal. E aí ele diz, sofram eles perturbação e não eu, Senhor. O pecado afeta a minha percepção, mas eu não quero ficar perturbado. Eu quero que o Senhor me livre do meu pecado. E eu quero que o Senhor, perturbe esses que desejam o meu mal. É isso que o salmista está dizendo aqui, viu, meus irmãos? Às vezes parece ser uma coisa meio estranha, né, para nós, mas isso acontece sim nas orações. Só que ele não está colocando a justiça dele nele próprio, a vingança, né, nele próprio. Ele está colocando a vingança em Deus. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Olha aí. Eles sejam perturbados pela consequência das suas próprias vergonhas. Esses que dizem bem feito, bem feito. É aquele que fica olhando para quando uma pessoa sofre algum tipo de dor, né, de sofrimento e fica torcendo, né? Para que aquela pessoa continue sofrendo. Ainda diz assim, foi bom que ele passou por isso. Achei pouco. Tem esse tipo de gente, meus irmãos. Que sofre pelo nosso... Que sofre, não, que torce pela nossa desgraça. E os adversários de Davi eram esse tipo de gente. Aí ele faz um contraste aqui, ao final. Ele diz no verso 16, folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. O que é que ele está trazendo aqui? Um contraste com aqueles que são os adversários de Davi, né? Que se alegram com o mal sobre a vida de Davi. Mas agora ele está dizendo, aqueles que amam a tua salvação, aqueles que reconhecem a tua salvação, o teu livramento, esses possam ficar muito contentes, se rejubilem. Eles possam juntos cantar em alegria e possam dizer, seja o Senhor magnificado, glória seja dada ao nome do Senhor, Deus seja louvado. É como se o salmista estivesse dizendo que esses, de tanta alegria que eles estariam por conta da salvação, eles pudessem se reunir e de maneira congregada se rejubilar. Cantar em alegria, o Senhor seja magnificado. Irmãos, a igreja é essa congregação, né? Na qual nós podemos nos reunir e glorificar o nome do Senhor, cantar juntos louvores ao nome santo de Deus, exaltar o nome do Senhor, exaltar tudo aquilo que Ele fez e operou pela nossa vida através de Jesus Cristo. Então temos sim, dos nossos lábios, um louvor que exalta o nome do Senhor, que coloca Deus nesse lugar, né, na nossa vida de magnificência, de grandeza, de exaltação, de sublimidade, de supremacia sobre todas as coisas. E aí a conclusão do salmista não é uma conclusão arrogante, né? É uma conclusão humilde. Olha o que ele diz.
Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Irmãos, Davi, a gente está falando de um rei, né? Pessoa muito admirada. Uma pessoa que todas as gerações posteriores a Davi consideraram os feitos de Davi. Tanto é que se você vai para o livro dos reis, né, das crônicas dos reis de Israel, você vai ver que Davi passa a ser o padrão dos reis. Aqueles que andam no caminho de Davi e aqueles que não andaram nos caminhos de Davi, né? Mas Davi, ele não se autoconsiderava uma pessoa além da conta. Ele se considerava alguém pobre, necessitado, alguém que dependia de Deus, alguém que precisava do cuidado do Senhor. Porque Deus para ele era o seu amparo e o seu salvador e o seu libertador. E era por isso que ele sempre o buscava, dizendo: não te detenhas, ó meu Deus, vem me salvar. Irmãos, a gente precisa ter um coração quebrantado na presença de Deus. A gente tem que se voltar para o Senhor reconhecendo toda a nossa miserabilidade, toda a nossa insignificância, para que, sendo assim, a gente possa buscá-lo e buscá-lo na consciência de quem nós somos e de quem Ele é nesse relacionamento. Porque não estamos nos relacionando com Deus por meio daquilo que nós podemos fazer, mas nos relacionamos com Deus por meio daquilo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, a gente pode sim buscar a Deus com esse sentimento em nosso coração de que Ele cuida de nós, de que Ele quer o melhor para as nossas vidas, de que Ele é a nossa fortaleza, o nosso amparo, aquele que nos sustenta e aquele que nos livra do mal. Às vezes, meus irmãos, tudo que nós precisamos é de um momento de oração com Deus, para que a gente possa ter devolvido essa confiança. E é isso que a gente vai fazer ao final desse salmo, dessa explanação desse salmo. Vamos orar a Deus. Vamos orar junto com o salmista Davi. Vamos fazer isso agora nesse momento. Santo Deus, Senhor e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome porque só tu és digno, Senhor. Deus, nós sabemos que vivíamos errantes, estávamos afundados, Senhor, na nossa própria calamidade, do nosso próprio pecado. E se não fosse, Senhor, a ação soberana, a tua ação soberana sobre as nossas vidas, nos resgatando, nos tirando desse lodaçal, firmando os nossos pés em Cristo Jesus, nós já estaríamos todos exterminados, trucidados, destruídos. Portanto, Senhor Deus, bendito e eterno, consideramos que Tu és o nosso libertador, Tu és o nosso salvador, Tu te importas conosco. Oh Deus, queremos Te agradecer por isso e queremos Te agradecer com o nosso coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Tu tens feito pela nossa vida, por quem Tu és e pela tamanha salvação que operasse por nós. Queremos Te dar graças, Senhor, por cada irmão, por cada irmã nesse instante que está conosco fazendo essa leitura orante, Senhor. E que tem percebido a partir dessa leitura os livramentos que o Senhor tem dado, Senhor. Mas chegam igualmente a mim à conclusão de que são tantos esses livramentos que a gente não pode sequer colocá-los em uma lista, contá-los e trazê-los aqui, Senhor, em oração. Mas o fato é, Senhor, que Tu és um Deus que te importa conosco. Tu és um Deus que nos abençoa por meio da fé em Cristo Jesus. Tu és um Deus
que faz com que os nossos corações possam ser compungidos de arrependimento pelo pecado, que a gente possa perceber a hediondez do nosso pecado e como o pecado afeta a nossa percepção. Tu és um Deus que luta as nossas batalhas contra os nossos inimigos. Tu és um Deus que faz com que se aproximem de nós pessoas que creem em teu nome, que esperam em ti e que juntamente conosco se alegram em magnificar o teu nome. Tu és um Deus, Senhor soberano, tão infinitamente santo, tão infinitamente justo, que nós, ao nos relacionarmos contigo por meio de Cristo Jesus, reconhecemos que somos pobres e necessitados e que precisamos de ti, Senhor, da tua boa mão estendida sobre a nossa vida, nos amparando e nos livrando do mal. Dá-te pressa, Senhor, em nos socorrer. Dá-te pressas em nos ajudar. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre aquele conflito que está acontecendo ali, Senhor, em Israel. Protege o teu povo, Senhor. Ajuda-os nesse momento difícil. Sê com as famílias, Senhor, que perderam entes queridos. Sê com aqueles, Senhor, que estão vivendo no coração uma mistura de tristeza e raiva. Apazigua, Senhor, os corações. Revela-te, Senhor, como o Messias de Israel, Jesus Cristo. Nós clamamos, Jesus, Maranata, Maranata. Vem, Senhor. Vem para que possamos ter, Senhor, nesse novo céu e nova terra, uma vida conjunta, em que não existam mais placas denominacionais, em que possamos estar todos unidos em volta de uma mesma mesa, todos os crentes eleitos desde antes da fundação do mundo, quer dos judeus, quer dos gentios, nos servindo, Senhor, do banquete espiritual da salvação em Cristo Jesus. É essa nossa oração, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, queridos irmãos. Vão em paz, fiquem em paz, na verdade, e até a próxima, para que a gente possa fazer novamente juntos mais uma leitura orante dos Salmos. Tchauzinho.